Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bom dia, me ouve? meu ovo. Trazer um pouquinho de correria. Bom, hoje tem o esquenta da tribuna aqui, da escada da tribuna. Tava montando a estrutura aqui na praia. Ah, mas Hoje valeu a a live vai pena, ser aqui cara. da praia. Olha esse céu aí atrás, ó. Tu tá vendo isso? Vou até virar um pouquinho mais pra cá. Ah, é? Ó, Ó, o negócio tá ficando bonito, hein? tá, hein? É isso aí. Beleza. Você tá bem, Marcão? Vamos Bem, começar mais graças uma a Deus. live. Vambora. Hoje, se não me engano, é a 30ª live. Passa um mês, hein? Olha só. E fomos abençoados com um dia maravilhoso em todos os sentidos. Com certeza. Eu só tenho que agradecer, cara. Só tenho que agradecer muito, que é o que a gente faz todos os dias. E esse agradecimento transbordar, cara, de transbordar aquilo que a gente está cheio, né? Do sentimento de gratidão, que é algo que você fala muito. Aprendi isso com você. Então, Marcão, queria começar, cara, se você me permite, Com certeza. uma reflexão da gente realmente entender que tem que agradecer. Eu, todos os dias, eu tenho uma caixinha que tem 6 mensagens. Uhum. E já faz muitos anos que eu posto diariamente. Escolho uma delas e posto. Todas têm o mesmo intuito. Fala sobre mudanças, né? Que é algo, só um minutinho, tá um barulho. Que é algo que acontece frequentemente. Quer queira, quer não, vai acontecer as mudanças em nossas vidas. E tem uma mensagem que eu gosto muito, que a gente não controla o vento, né? A gente não controla o vento. Quando ele quer ventar, ele venta. O máximo que a gente pode fazer, dependendo da situação, é fechar a janela, é ajustar a vela, né? Mas a gente não controla esse, esse fator natural. Mas tem algumas coisas que a gente pode controlar, cara, e recomeçar, construir uma nova história e fazer diferente. Então, tem muita gente vivendo hoje, cara, pela angústia, pela mágoa, pelo vitimismo, de coisas que já se passaram, que não tem o que fazer. Esse passado já foi, já está lá atrás. Mas dá para a gente, de certa forma, buscar nesse passado o aprendizado e hoje fazer diferente. Para que o futuro que ainda não chegou, que a gente fala muito sobre o futuro ser hoje, a gente já tenha a ação e praticar isso para que esse futuro venha de uma forma diferente e a gente comece a deixar esse passado só como uma consulta, de vez em quando ir lá, dar uma arrumadinha e ter uma direção melhor sobre aquilo que a gente busca. E eu estava pensando sobre. Tem muitas coisas na história, em todos os livros, que fala exatamente sobre isso, né? As pessoas que ficaram presas no passado não evoluíram, não edificaram, não, enfim, só sobreviveram até um determinado momento. E, pô, a gente pode fazer diferente. E o diferente começa a partir daqui, do que a gente prega, do que a gente fala, né? Praticar aquilo que a gente fala. Mas fazendo uma analogia, que é coisa que eu gosto muito, em uma das lives a gente falou sobre o que a gente está cheio, sobre o poder da fala, né? Das palavras, da intenção que a gente coloca naquilo. E é bíblico que a gente pode tanto abençoar como amaldiçoar. Uhum. Isso é tão real que, se a gente analisar, não sei quem já andou aqui de cavalo, não sei se você já teve a oportunidade, Já. o freio do cavalo é na boca. Então a boca controla todo o corpo. Você coloca ali o freio, né, o cabresto que chamam, né? E aquilo controla todo o corpo. O homem, ele tem um poder, cara, assim, a gente nasceu com esse poder de Deus de conduzir pessoas e naturezas, algumas, né, domar alguns animais, ensinar. Mas, cara, a gente não está conseguindo dominar um membro tão pequeno que controla todo o corpo, né? Fazendo analogia ao cavalo, que é a nossa língua.
que é o que a gente fala, né? Então o convite hoje é para agradecer pelo o que a gente tem, pelo que nos fez chegar até aqui. E se a gente quer dar um passo muito maior, se a gente quer ainda mais continuar vivendo, ó, a torcida chegou aí, hein, Marcão? Tá, estão se estranhando aí. Então, se a gente quer continuar vivendo uma vida bela, enxergando o belo naquilo que ainda está em desordem, a gente precisa mudar esse comportamento. E o primeiro comportamento é esse que a gente convida todos os dias. Acorde e agradeça, você está vivo. Mesmo que esteja doendo, interioriza isso, agradece essa dor e aprende com ela. Não transfere essa tua dor para o próximo, não transfere para o teu filho, para o teu vizinho, porque isso não vai mudar. O que passou, passou. Agora, o que a gente faz agora, o que a gente fala agora pode abençoar como pode amaldiçoar. Então, era essa reflexão que eu queria iniciar, meu irmão. Cara, e assim, engraçado, né? Eu tô lendo, às vezes eu começo a ler 2 livros ao mesmo tempo, um negócio meio doido. Leio um de manhã, depois antes de dormir eu tô sem sono, vou lendo um outro livro também. E um dos livros que eu tô lendo, justamente ele fala a respeito da gratidão, mas a gratidão sendo uma prece, né? Ele diz assim, falar, pô, tudo aquilo que você pede, né, significa que você não tem ainda. E quando você agradece, significa que você já tem. Aí você fala, puxa vida, mas tudo bem, eu posso agradecer por tudo que eu fiz ontem, pela noite de sono, por estar começando mais um dia, mas agradecer por aquilo que eu não tenho também é uma coisa meio estranha, né? E aí fala, mas essa é que é o X da questão. Que quando você agradece por aquilo que você ainda não tem, significa que você tem fé de que você vai ter. E como está escrito lá no Evangelho, a fé de um tamanho de um grão de mostarda move uma montanha, né? Então, quando você tem fé, né, e você agradece por aquilo que você tem, automaticamente você começa a se colocar em movimento para poder atingir aquele objetivo que você tem certeza que tem. Então, existem questões aí também neurológicas e inconscientes, né, nesse aspecto. Mas aprender a agradecer, né, por aquilo que a gente ainda não tem, ainda não materializou, vamos dizer assim, acho que esse é o grande X da questão. Independente do momento que nós estamos passando, independente do momento que nós estamos vivendo, e da gratidão que nós sentimos por isso, né? Porque se nós começarmos a prestar atenção em cada detalhe, nós vamos ver que nós temos muita coisa para agradecer. Aprender a agradecer também por aquilo que nós queremos no futuro. Tem um cara que chama Joey Vitale. Esse cara ele foi morador de rua por mais de 10 anos em Las Vegas e em outra cidade. Ele foi para um lugar para trabalhar, pegou todo o dinheiro dele, investiu numa empresa que disse que ia arrumar um emprego para ele e tal. E chegou lá, a empresa sumiu, deram um golpe, ele ficou sem dinheiro, ficou sem nada, ele ficou 10 anos vivendo na rua. E um dia ele estava, depois que ele começou a se reposicionar e tudo mais, ele estava um dia na casa dele, pegou um lápis, um papel, começou a escrever uma carta, né, como se ele fosse se despedir da vida, né, porque ele já estava cansado e tudo mais. E aí ele começou a perceber que ele poderia agradecer aquele lápis, que ele poderia agradecer aquele papel, que ali, ao invés de colocar uma carta de despedida, ele poderia escrever uma mensagem para outras pessoas, que ele poderia agradecer pela geladeira que agora ele tinha. Então ele começou a criar esse sentimento de gratidão. Isso foi passando por toda uma transformação na vida dele. E hoje ele é escritor, tem vários livros publicados, mora lá numa casa mais afastada. É bem interessante a história dele. E inclusive ele conheceu o Ihale né? E com isso ele começou a falar do Ho'oponopono, né? A prática do Ho'oponopono, como isso pode purificar os nossos pensamentos. Mas você vê o poder da gratidão. Acabou transformando a vida de um cara que era morador de rua, que estava numa situação muito precária, e hoje o cara tem uma outra vida bem diferente. Por outro lado também, eu estou lendo um outro livro que justamente fala disso, né? Se nós vivemos com base nas experiências que nós tivemos no passado, nós trouxemos elas para o presente e nós replicarmos, né,
essas experiências agora no presente, significa que o nosso futuro vai ser igual ao passado. Então não adianta só eu ter gratidão por algo que eu ainda não tenho, mas eu preciso mudar o meu presente, né, para que eu possa começar realmente a criar um futuro diferente. Então, às vezes, um exercício que ele coloca, você parar e falar, poxa vida, o que eu estou fazendo hoje? Pô, diante dessa situação, como eu estou reagindo? Eu estou reagindo da mesma forma como eu agi no passado. E o fato de ter agido assim no passado me trouxe aqui nessa situação, eu estou dessa maneira. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, significa que quando chegar o futuro, que o futuro não existe, né? Só na nossa mente, né? Eu vou estar fazendo a mesma coisa. Então eu preciso começar a mudar. E qual que é a melhor maneira de mudar? Realmente é você começar a mudar através do sentimento da gratidão, né? E aí você falou um ponto que é muito importante, que é a questão de falarmos, né? Tem um ditado que diz que a boca fala e que o coração está cheio, né? Então, cara, assim, se eu trago gratidão no meu coração, não tem como a minha boca falar diferente. Se eu trago um bom pensamento, eu trago um bom sentimento, não tem como a minha boca ficar falando coisas negativas. Quando realmente eu começo a falar coisas ruins, coisas negativas, significa que eu estou carregando isso dentro de mim. Fechando tudo, significa que eu estou trazendo, né, os meus padrões do passado para esse momento presente, porque de certa forma talvez no meu passado eu tenha tido esse rancor, e que consequentemente eu não estou tendo gratidão por aquilo que eu já aprendi, por aquilo que eu já vivi, por aquilo que eu estou vivendo agora. Então é toda uma questão assim, cara, para, analise esse momento presente, sente esse momento presente, agradece por ele, e aquilo que você quer no futuro, muda, não faz da mesma forma como você fez no passado, como você vem carregando. Começa por isso que você sente aqui dentro. O melhor de todos os sentimentos é o amor, né? E quando a gente começa a despertar o amor pelas coisas, o amor pelas pessoas, mas pô, as pessoas são complicadas. São, cara. Mas você também, se for analisar, você também é complicado. Enquanto a pessoa te ama, né? Mas tem que ter despertado. Cara, vai despertando sentimentos mais elevados, emoções mais elevadas. Esse é o grande passo. E a gratidão é uma das emoções mais elevadas que tem. E realmente começa a mudar totalmente a vida. E lembra, presta atenção no que você fala, que nem você falou, né? Tem que pôr um freio na língua. Presta atenção, é o melhor freio que tem. Porque quando você começa a prestar atenção, você começa a perceber o que você está falando, você vai ver o que você está carregando dentro de si. É isso, cara. É isso, é isso. A gente ter essa sensibilidade para praticar algo que é o que valida tudo isso, É, que é a fé sem obra, cara, não é nada. não é nada, né? A fé sem obra não é nada. A intenção sem a ação é só uma né? É, Intenção. é, Então, a intenção ela tem que vir por uma ação, né? E isso só é possível quando a gente está reabastecido, está ali todo momento alimentando esse sentimento que nos faz, né, enxergar aquilo que a nossa visão ainda, né, precisa de fatos, né? Então, aquele momento que a gente falou sobre o que eu enxergo cega a minha visão. sim, Então, para eu enxergar esse tempo presente, eu tenho que enxergar ele da forma com que ele está nascendo, da forma com que ele está acontecendo. Porque o que é, passou vai me fazer enxergar aquilo que talvez você não enxergaria hoje. exato. Então, é um momento todos os dias. Então, essa é uma oportunidade muito grande da gente começar o dia tendo essa consciência. Tenho certeza absoluta que o nosso dia ele começa muito fora da curva. São Totalmente. poucas pessoas que fazem isso, cara. São poucas. Comparado a um mundo que tem aproximadamente aí quase 9 bilhões de pessoas. Sim. Então, essa é a nossa contribuição. Vamos encher o nosso coração daquilo que edifica, daquilo que fortalece, e aí juntos a gente é mais forte. Com Bom, certeza. agradecer quem está aí na live, te agradecer, meu irmão. Vamos tirar aquela nossa fotinha. Vambora, vambora. Boa. Daqui a pouco, não tão rápido como de costume, né? Porque eu tenho um compromisso agora aqui na assessoria, mas já já vai estar o resumo, já já a live vai estar no YouTube.
Quem não é ainda da comunidade, é só ir na bio lá do Cícero e tá lá, ou acordar, entra lá que a gente joga o resumo lá, vai estar nos stories também. E é isso. Amanhã a gente começa mais um dia, mais uma live, Com certeza. mas para chegar até amanhã tem uma estradinha aí. E nem É, sabemos se iremos chegar. é isso aí. Então, se hoje for o nosso último dia, que a gente vive ele da melhor maneira possível, Com certeza. né? Com Esse certeza. presente que Deus nos deu. Meu Com irmão, certeza. excelente sábado. Se der, dá um Ótima pulo noite aqui, para tá aqui vocês. pertinho aqui da sua Aqui casa. pertinho, com certeza, cara. Eu tenho que cuidar de uma criança aqui que está um pouquinho dodóizinha, mas se der, dá uma corridinha. Valeu, meu irmão. Um abraço a Fica todos. com Deus aí, cara. Um Amém. Tchau, excelente tchau. sábado. Deus abençoe. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau.